Olá, pessoal. Então, a gente está chegando no final de 2022, que foi esse ano que tivemos a Covid controlada, que foi um ano que voltamos a uma vida relativamente normal, né, com as atividades de trabalho no ambiente de trabalho presencial, as aulas retornando ao modelo presencial também. Mas eu fiz vídeos no início de 2022 falando sobre ciência cognitiva e agora eu voltei a estudar, voltei para a sala de aula, vim a estudar direito, mas os meus estudos de ciência cognitiva não foram deixados para trás, ao contrário, eles se intensificaram porque o estudo de direito, como todo tipo de conhecimento, só vai acumulando e cada vez lapidando mais o nosso próprio conhecimento. Então, uma coisa que me interessou ao longo desse tempo é o estudo da nossa, porque é também alguma coisa que já venho pesquisando, que é a nossa capacidade de previsão. E na leitura a gente chama isso de predictibilidade, predictability, ou seja, uma capacidade de prever coisas que na leitura, né, que a gente vai ler. Então, isso é alguma coisa que eu estudei já no doutorado, que é uma estratégia de leitura, porque minha tese é sobre estratégia de leitura e tradução, mas a predictibilidade ela é uma estratégia de leitura cognitiva. E como a gente está nesse período, né, de final de ano e tem muita gente falando sobre previsão de futuro, se é possível, e entra em questão, na verdade, essa questão cognitiva, né? Assim, em que medida conseguimos prever o futuro? É possível prever o futuro? E isso é alguma coisa que a ciência cognitiva se interessa. Embora sempre caia, né, no pezinho assim, no esoterismo, porque a gente não tem estudos específicos. Existe gente que estuda futuro, sim, cada vez mais, mas eu vou falar então dessa nossa capacidade cognitiva, porque ela é uma capacidade que temos de que se chama, ela é uma capacidade cognitiva, é uma estratégia que usamos na leitura que é de predictability, preditibilidade, que é de prever aquilo que vai vir, o devir, certo? Então, bom, na leitura, isso, eu vou tirar os óculos para enxergo de perto. A professora Angela Kleiman, na sua oficina de leitura, já falava assim: como apontamos anteriormente, o leitor eficiente faz predições baseadas no seu conhecimento de mundo. Na aula de leitura, é possível criar condições para o aluno fazer predições, orientado pelo professor, que além de permitir-lhe utilizar seu próprio conhecimento, supra eventuais problemas de leitura do aluno, construindo suportes para o enriquecimento dessas predições e mobilizando seu maior conhecimento sobre o assunto. Bom, isso aqui é alguma coisa que a gente já sabe há muito tempo, que para ler, para ser um bom leitor, devemos ser capazes de fazer predições. Então, a ideia de que prever alguma coisa é uma capacidade intelectual, ou cerebral, ou cognitiva, sim, temos essa capacidade enquanto seres cognitivos de conhecimento. E quanto mais utilizamos ela, melhor, porque somos capazes de antever aquilo que vai acontecer no caso da leitura. A gente está falando aqui na leitura de textos escritos. A oficina de leitura da Angela Kleiman é sobre ensinar leitura mesmo para os alunos. Tanto que ela fala na sala de aula, o professor pega o aluno pela mãozinha e vai explicando e dando pistas e ensinando ele mesmo a usar melhor a sua capacidade de predição, porque tem a ver com o seu conhecimento de mundo. Então, essa capacidade de prever existe, ela é possível e nós fazemos isso na leitura e os professores também ensinam isso aos seus alunos. Então, estamos falando de uma coisa aqui que não é
impossível, não é do transcendental, não é alguma coisa que estamos inventando, uma fraude, não. De fato, a capacidade de prever existe e nós usamos ela, por exemplo, na leitura. E quanto mais fazemos isso, melhor leitor nós somos. Outra coisa que eu vou falar, essa é um pouco mais polêmica, mas ela também, que ela é mais polêmica porque ela é mais ainda sobre preditibilidade, mais futurista ainda, que aí, porque aí é o uso também na nossa capacidade de previsão, mas aí muda o texto, não é o texto escrito. Aí é o texto da leitura de tarô. Mas o que acontece? Por que eu decidi falar isso? Porque o tarô, eu acho super interessante. O tarô, ele é formado de textos de imagens, né? Ele também é texto, mas textos imagéticos, né? A gente estava falando aqui de texto escrito. Agora a gente está falando do tarô, que são textos com imagens. Mas o que acontece? Ela também são textos, cada carta do tarô, na verdade, representa, são símbolos, representam imagens que representam conceitos. Então o louco representa essa figura desse senhor se colocando a caminho de alguma coisa. Então ele representa alguém que está meio sem sentido na sua vida, em direção ao caminho que ainda não está descoberto, um caminho que é indeciso, alguém que se coloca a uma caminhada, uma trajetória, mas sem algum tipo de organização, sem que aquilo esteja de fato no seu planejamento. Essa carta aqui do enamorado, por exemplo, é uma carta de dúvida, a pessoa está em uma escolha entre um e outro, né? Normalmente quando a gente está enamorado de alguma coisa acontece isso. A carta da justiça, a justiça é alguma coisa que você está sendo julgado, então a interpretação que a gente faz é essa. Então, na verdade, a morte é transformação, o imperador é aquele que tem o poder, o sol é uma carta de uma energia muito grande, a pessoa que, assim, é uma carta que se a pessoa tira, ela possivelmente tá com a sua vitalidade, o seu vigor, uma pessoa que está cheia do gás, cheia de energia, porque o sol é o astro-rei, né? Então, assim, o conhecimento do tarô, o que é? Era um texto, muito antigo, lá milenário, né? Um texto antigo, imagético, que será lido através da semiótica, que é a leitura das imagens, né? A interpretação de imagens, e que tem essas imagens, para eles tinham esses significados. Agora, a gente pode até questionar a validade disso, até que ponto, não interessa, você pode questionar se isso existe, não existe, pode, mas assim, os textos existem, eles significam isso, né? O eremita significa aquele senhor solitário, conhecedor, ele é um arquétipo, né? É um solitário que está vivendo solitariamente e que tem grande conhecimento, então, mas ele está sozinho no seu universo. Então, a interpretação é essa. E isso, na verdade, não tem necessariamente a ver com futuro, tem a ver com a capacidade de interpretar essas cartas e aí sim prever, no sentido de que, bom, se você tira essa, aí é a questão, né? Se você tira essa carta aqui, e essa carta, quem conhece sabe ler, né, esse significado, porque cada carta tem um significado, certo? Então, se você sabe ler esses significados, assim como você lê um texto, e você sabe ler esses significados aqui, você pode, talvez, prever, mas no sentido de mostrar àquela pessoa que, olha, há uma possibilidade de que nesse momento você esteja com esse tipo de leitura, ou esse tipo de energia, ou esse tipo de vontade, ou desejo, ou à sua volta. Então, ou isso de alguma forma está ali atraindo, ou você está atraindo, você gosta, no mínimo você gosta, ou isso lhe chama atenção, ou nesse momento você tem um interesse sobre isso. Então, não há exatamente uma aleatoriedade nessa leitura.
de alguma forma, aquilo está circundando o universo da pessoa. Claro, você pode acreditar ou não, mas assim, a capacidade de colocar isso como uma hipótese futura, e porque esse texto existe, você tá com esse texto na sua frente, então é alguma coisa que pode necessariamente não ser totalmente descartável, certo? Os antigos acreditavam nisso durante milênios, viveram sobre essa égide, né? Desse conhecimento antigo, é um texto, né? Desse texto tão antigo. Agora, claro que você pode colocar isso em xeque se você acredita ou não. Agora, a leitura existe, essas cartas existem, elas têm esses significados, não são esotéricos, são significados que, assim como um texto escrito tem um significado, um poema tem um significado, essas cartas têm um significado. Quem conhece e sabe interpretar os significados, e talvez se conheça você, melhor ainda, porque daí poderia aí sim também colocar alguma coisa de previsão para você e a sua relação com aquela carta. Não estou falando em termos de futuro de longo prazo, estou falando em termos da sua relação no momento que você vive com a relação desse texto imagético que você tirou, que você está de alguma forma conectado ali. E outra forma de interpretação de texto que poderia ter alguma visão de futuro, mas eu falo futuro aqui, um futuro em termos de curto prazo, né? Um futuro dessa capacidade de predictibilidade que ela não é de longo prazo, porque ela tem a ver com a leitura dos textos que estão nos circundando, e esses textos, eles têm o seu limite também, né, de interpretação, até de temporalidade mesmo, né? O texto escrito, a nossa capacidade de preditibilidade tem a ver com o nosso movimento ocular, nosso movimento progressivo, que nós fazemos movimentos quando lemos regressivos, de voltar atrás aquilo que a gente leu, e é um número X de palavras que a gente atinge, e os movimentos progressivos, aqueles à frente, que a gente está lendo à frente. No tarô será a mesma coisa, você tem uma capacidade de leitura, de ver o que aquela carta ali demonstra no seu todo, nas suas peculiaridades. Então, é desse tipo de previsão que eu estou falando. Então, ela tem a ver também com dimensões de espaço e de memória não de longo prazo, né? E outra forma de texto, porque são esses textos interessantes, né, que a gente, teoricamente, assim, no que a gente desconhece, que a gente sempre trabalhou com a ideia de que estariam no nível do transcendente, do desconhecido, da fantasia, da mágica, enfim, né, do pensamento mágico, aquele que, do nível que está escondido para nós e do que não foi revelado, e aí aquilo vem a ser uma revelação, mas essa revelação, então a gente acha, né, que está trabalhando com alguma coisa muito de uma outra, supernatural, né, sobrenatural, que pode na verdade não ser, é uma capacidade que temos cognitiva, e que tem também o seu limite de temporalidade, que talvez somos capazes, né, de prever esses textos que eu estou falando aqui, o texto escrito, o texto imagético do tarô, por exemplo, e esse texto aqui que eu vou falar que é dos sonhos, porque os sonhos também sempre são textos, né, textos imagéticos produzidos por nós durante o sono, e a gente coloca algo como fantasia, né? E mesmo os antigos também, né? Egípcios, que faziam leituras, né, dos sonhos como alguma coisa que se revelaria no futuro, né? A capacidade também de prever o futuro através dos sonhos. Isso é possível. O Siddhartha Ribeiro, né, que está estudando o sono, e tem o livro, né, Oráculo do Sono, ou do Sonho, um neurocientista que está estudando isso com pesquisas e analisando pessoas durante o seu sono REM, né, dos movimentos rápidos oculares. Então, se dentro de um departamento de universidade, né, dos estudos cerebrais, dos estudos do cérebro, então, é uma pesquisa séria
que é revelador no sentido de mostrar o que acontece quando a gente sonha, porque sempre ficava no nível da fantasia, mas agora vemos que, bom, quais são os limites dessa fantasia, o que acontece de fato, né? E esse livro aqui, O Sítio da Mente, ele que é um livro já meio até antiguinho esse aqui, né? Ele é de no final 2000 por ali, né? E ele já vai falar também da questão do sonho como alguma coisa que precisa ser melhor entendida e estudada e questionando, né, qual é a medida que o sonho pode ser alguma coisa como revelador de um futuro. Será que existe essa capacidade? Então ele fala assim, o sonho é um recrutamento na consciência de imagens conceituais que dizem respeito a fatos vividos, apreensões e hipóteses, sem que haja controle voluntário de percepção e de motricidade ou memorização eficiente. Esses elementos juntos nos serão vitais para entender algumas das hipóteses que emergem da análise do fenômeno mental e sua relação com o cérebro. Daí ele vai adiante, falando das fases do sono e tal. Mas o que ele fala do sonho é interessante. O sonho é um recrutamento na consciência. Então, primeiro, o sonho está na consciência e de imagens conceituais, porque sonhos são imagens, né? Conceituais, ou seja, essas imagens têm conceitos, elas têm conceitos, são significados, né? Então, tal qual o tarô, são imagens com significados. Os sonhos nos chegam, são imagens com significados, certo? Que dizem respeito a fatos vividos, a gente sabe, né? Os restos diurnos, né? São aquilo que a gente viveu na noite anterior, Freud já falava disso. Apreensões até do nosso ambiente próximo. E hipóteses, aí é que eu queria chegar. Então ele fala assim, ó, hipóteses. Então o que acontece? Como nós temos essa capacidade de previsão, de criar hipótese é você antecipar ou você vislumbrar algum pensamento possível. Possível depois aí sim, você vai descartar ou não vai. Quando você faz qualquer tipo de pesquisa ou projeto de pesquisa, você tem as suas hipóteses também. Olha, eu acho, e aí vem os achismos, eu acho que isso pode ser isso. Isso também tem essa possibilidade aqui. Você vai descartando, você vai criando e levantando suas hipóteses, e você vai descartando elas à medida que você acha mais plausível, possível ou não. Mas, de qualquer forma, por isso que na interpretação de sonhos, num ambiente, né, de terapia, o terapeuta vai interpretar junto com você, porque é só você que conhece a sua história, né, ou o seu momento de vida agora. Então, você vem com as suas imagens que aparecem nos seus sonhos, essas imagens são significativas, elas não são aleatórias, é o que ele está dizendo aqui, ele é um neurocientista da USP, então não são imagens que nos vêm sem razão, sem propósito algum, elas são imagens que nos vêm durante o sono com significados. Podemos interpretá-los? Podemos, isso se faz. Elas dizem alguma coisa ao nosso futuro? Sim, elas são hipóteses. E por serem hipóteses, podem vir a acontecer ou não. Aí depende, então, do quanto colocamos potência para aquilo aconteça ou não. A mesma coisa poderia acontecer com o tarô. Em que medida aquilo que aparece para você imageticamente, você coloca potência para que aconteça ou não. Ou você é capaz de fazer aquilo ou não. Então, se aparece ali viagem, se você tem dinheiro para viajar, viaje, porque provavelmente que ali você está muito afim de fazer. Se você não tem dinheiro, aí é a questão. Bom, isso na sua vontade talvez está aparecendo, mas então ou dê um jeito, né? Arrume alguma forma de colocar isso em prática, ou você vai ficar frustrado porque você não vai conseguir viajar porque você não tem dinheiro. Então
a frustração vai ser um problema e você tem que lidar com alguma outra questão para poder colocar em prática. Então, aí, de novo, entramos numa questão de futuro. Faça planejamento, se organize, ou seja, nós temos uma capacidade de previsão. E se estão a dizer assim, ó, só existe presente, não é verdade. O presente está aqui agora, mas o presente, o futuro, ele é uma capacidade, tanto que a expressão de futuro nos tempos verbais das línguas acontece com muitas línguas. Na maioria das línguas do mundo há uma expressão de futuro, porque de fato temos uma capacidade de preditibilidade, e lidar com preditibilidade é falar sobre sim futuros. E futuros são leituras das coisas, dos textos que nos chegam, ou de forma imagética, ou de forma escrita, e no qual vamos hipotetizar aí, né? No texto escrito com a ajuda do professor, os outros textos, aí você, no sonho você tem a ajuda do seu terapeuta, se você quiser, porque essas pessoas ajudam e auxiliam no tarô, a própria taróloga. Então, esses textos, eles são passíveis de leitura com vistas a futuro, do qual podemos receber ajuda e sermos, então, melhores interpretadores daquilo ali, se temos alguém fazendo esse trabalho junto com a gente, né, o professor, o tarólogo, ou alguém que